Olá pessoal, vamos meditar em mais uma palavra? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu entrei num propósito com alguns discípulos, com algumas ovelhas e com alguns amigos de estar fazendo uma leitura dinâmica da Bíblia, sabe? Às 6 da manhã. Quando eu consigo às 6, né? Mas quando eu consigo eu estar lá com o grupo. E tem sido uma experiência maravilhosa, onde muitas vezes a gente volta lá aquele princípio, quando a gente se converteu, a gente queria ler a Bíblia toda, entender tudo. E eu decidi entrar nesse propósito para que eu recupere e resgate sempre essa essência, sabe? Do primeiro amor, do chamado. E tem sido uma experiência maravilhosa. E com isso, Deus vai renovando, né, as nossas meditações, os nossos devocionais. E eu estou procurando, nesse período, tirar versículos e chaves que Deus tem me dado nessa leitura dinâmica. E eu vou começar hoje trazendo para você alguns versículos que me chamaram a atenção. E tá lá em Marcos capítulo 6. A gente vai ler alguns versículos, tá? Primeiro eu vou ler o versículo 51, que diz assim: Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre. O coração deles estava endurecido. O coração deles estava endurecido. O que tinha acontecido aqui? Pouco antes de Jesus subir no mar, e esse texto ele fala de quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos de Jesus tinham passado pela experiência da primeira multiplicação dos pães, aonde tinha aquela multidão para alimentar, e eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. E a princípio eles interrogam Jesus, e eles falam assim: Jesus, a gente vai gastar muito dinheiro se tiver que alimentar esse povo aqui. E mesmo assim o que tem não dá. E aí Jesus pega, acontece o milagre da multiplicação com eles. E a gente, né, vê aquilo tudo, as multidões são alimentadas. Logo depois disso, né, Jesus anda sobre as águas. E aí a gente tem aquele episódio que todo mundo conhece também, aonde ele acalma a tempestade, né, aonde os ventos estavam soprando, Jesus vai e acalma a tempestade. Mas olha que coisa interessante, esse versículo que nós lemos. Quando Jesus diz para eles: olha só, vocês não estão vendo o fantasma? Sou eu, acalma aí. O texto diz pra gente que eles ficaram atônitos. O que é uma pessoa ficar atônica? Ela fica paralisada, parece que ela não está entendendo aquilo que está acontecendo. Mas tem uma chave ali. Por que eles ficaram assim? Porque a Bíblia diz que o coração deles estava endurecido desde do milagre dos pães. Aqui diz que eles não tinham entendido o milagre dos pães. Eles não tinham tido a revelação do que Jesus estava fazendo ali, do porquê Jesus estava fazendo, do porquê aquilo aconteceu. E a Bíblia relata isso, né? Sobre o coração deles estar totalmente endurecido. E aí, lá no versículo 17 e 18 de Marcos 8, o que acontece? A segunda multiplicação dos peixes. Nós fizemos uma segunda multiplicação dos peixes. E aí, acontece de novo, só que dessa vez sobre uma multidão menor. Sobram cestos de pães, eles alimentam 4 mil homens. E deu para os discípulos para que distribuísse e trouxesse os textos. Mas, nos versículos 14, diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser o pão que tinham no barco, ou seja, eles tinham alguma coisa no barco. E Jesus advertiu eles: estejam atentos, com cuidado dos fariseus e fermento de Herodes. No versículo 16, eles começam a discutir. Aí no versículo 17, Jesus disse isso. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Olha essa pergunta de Jesus para eles. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram?
Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos sobraram? 12. E quando eu parti os 7 para os 4, quantos cestos recolheram? 7. E eles disse: vocês ainda não entenderam? Quantas vezes nós ouvimos relatos, nós somos aqueles que somos testemunhas do que Jesus está operando, do que Jesus está fazendo na vida de pessoas. E nós temos esse coração aqui, que os discípulos tinham, um coração endurecido. O que é um coração endurecido? Um coração que não permite que o milagre, que a palavra, que aquilo que você tem visto mude a sua forma de ver, mude a sua forma de pensar. E é por isso que Jesus aqui faz essa pergunta. Vocês têm olhos, mas não estão vendo? Vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo? O coração estava fechado. E quando o coração está fechado, a gente não consegue enxergar além daquilo que a gente está vendo. A gente não consegue enxergar o propósito. Quando o nosso ouvido está fechado, pode ser a palavra mais significativa que venha do céu. Vai bater e vai voltar. Isso não vai transformar. Porque a palavra de Deus precisa transformar. Se você não tem sido transformado por essa palavra na sua mente, no seu espírito, na sua alma, na sua carne, na sua conduta, na sua forma de viver, isso significa que o seu coração está endurecido. E Jesus ainda faz uma pergunta: vocês não se lembram? Gente, vamos trazer a memória. Vamos trazer a memória aquilo que o Senhor já fez pela sua vida. Por menor que pareça, traga à memória o fato de você estar vivo, viva todos os dias. Traga à memória o fato dele ser teu pai. Peça para que os seus ouvidos sejam abertos. Peça para que os seus olhos possam ver além daquilo que o natural tem te mostrado, daquilo que as circunstâncias têm te mostrado. Faça uma sondagem. Se o seu coração não tem sido endurecido por coisas que você tem ouvido, por situações que você viu acontecer e fecharam a tua fé e deixaram a tua semente de fé contaminada. A minha palavra para você hoje: você pode ser um discípulo, você pode ser um pastor, você pode ser um líder, você pode ser um cantor, você pode ser uma pessoa só que frequenta uma igreja, você pode não frequentar uma igreja. Mas não permita que as circunstâncias roubem de você aonde o seu olhar precisa estar focado. Ele precisa estar focado nele. Ele é aquele que traz esperança. Ele é aquele que abre os nossos olhos. Ele é aquele que nos dá ouvidos. Quantas vezes ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Use os seus ouvidos para uma audição espiritual. E aí você vai começar a entender muitas coisas. Abra o seu coração. Não permita que o seu coração vire uma pedra, mas que ele pulse, que ele bata por Jesus. Não permita que os argumentos da sua mente te digam coisas que estão fora dos princípios da palavra. Abra o seu coração, porque aquele que fez um dia na sua vida, aquele que já moveu, aquele que já te usou, ele pode fazer a mesma coisa hoje. Para de desculpa e vem fazer aquilo que o Senhor tem para você, ok? Beijo no seu coração.